aí, galera? Suave na nave, chique na bigorna. Eu sou o Miojo, estamos aqui para mais um episódio de Varíola Virulenta. Como você está, Chay? Salve, Miojo! Salve, camaradas ouvintes! Estamos aí de novo com mais um episódio do Varíola, chegando quase que no número 40. Se não for esse, né, o de número 40, né, Miojo? A gente tá quase aí chegando nessa meta. A gente tá quase lá, quase lá, quase lá. Mas antes de chegarmos no episódio 40, precisamos de você, da sua força, do seu engajamento em nossas redes sociais e aqui também nesse podcast. Se você tá aqui nesse podcast, vai lá e avalie esse podcast. Independente de qual agregador que você está ouvindo, vai lá e deixa a sua avaliação sobre esse podcast. Outra coisa super importante é vocês comentarem no podcast sobre o que vocês acharam, o que vocês gostaram, não gostaram, erros que nós cometemos, porque a ideia é que a gente leia esses comentários no início de cada episódio, né? Esses comentários que você deixa aqui no podcast. Se você ainda não segue a gente também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, vai lá e segue a gente, porque a gente está produzindo conteúdos para vocês ali poderem aproveitar de outra forma esse conteúdo que a gente cria aqui. E por último, e não menos importante, o nosso Apoia-se. Se você, além de compartilhar, além de seguir e além de avaliar, você pode ir no nosso Apoia-se e dar uma contribuição financeira para esse projeto, não é mesmo, Thiago? Exatamente, lá tem os tiers, né, de contribuição que vão de 5 a até 100 reais. E você pode mostrar o seu apoio ao trampo que a gente está desenvolvendo aqui, escolhendo ali o que melhor cabe no seu bolso, se couber, se fizer sentido. E também pode aproveitar para dar uma olhada ali no que a gente está planejando de recompensas, né, para quem faz parte do canal do Apoia-se do Varíola, né? Exatamente. Então, sem mais delongas, iríamos iniciar nosso episódio, porque hoje estamos falando com você, trabalhador. Episódio de hoje, fim das 6x1. Estamos aqui de volta para fazer uma reflexão, primeiro, para iniciar esse episódio, sobre essa nossa proposta de trabalho que nós temos hoje em dia, né? Tchai, você já se sentiu que sua vida parece que não tá indo pra frente? Você acorda, trabalha, volta pra casa, vai dormir e entra num processo de repetição autônoma, como se você tivesse virado um robô? Como se eu acordasse assim pela manhã e não conseguisse levantar da cama porque a minha carapaça ficou grande demais para eu conseguir me virar sobre meu abdômen e caminhar sobre minhas 6 patinhas, é o que você quer dizer? Uma coisa meio Gregor Samsa do Metamorfose. Parece que a gente só tá sobrevivendo nesse mundo, não é verdade? Não é a sensação que eu tenho? Eu acho que tem até um nome também, né, que é o Dia da Marmota, não sei se você já ouviu falar. Eu não sei se existe essa tradução literal pro português, porque a gente não tem marmota no Brasil, né? Eu acho que é uma coisa dos Estados Unidos, que é o Groundhog Day, que é esse dia que se repete infinitamente e ele é exatamente igual, né? Tudo acontece exatamente da mesma forma. Isso é uma realidade internacional, né? A gente vê que, pensando no Brasil, né, são milhões e milhões de brasileiros que estão presos em um ciclo infinito de trabalho aonde sua vida não vai pra frente. Isso daqui, ó, juro pra você, mano. Eu recebi uma mensagem ontem de um amigo meu, literalmente ontem, falando sobre isso, né? Ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim: caralho, mano, tô trampando e tal, minha vida tá uma bosta porque parece que não importa o que eu faço, nada vai pra frente, sabe? Tipo, nada sai do lugar. Parece que eu dou um passo pra frente e volto 10 passos pra trás. Exato. E essa sensação que ele tem, cara, é uma sensação que eu compartilho, com certeza. Eu compartilho e eu acho que um monte de gente compartilha. Porque a gente tá preso nessa forma, nessa sistemática de vida de trabalho. E ela se intensifica muito mais quando você tá preso nessas escalas de 6x1. Sabe? São 6 dias de trabalho para um dia de descanso. E é a realidade da maior parte da população, né, do país, trabalhar nessa escala, né? E, bom, você tem apenas um dia para o lazer, né? Durante 7 dias da semana. E ganhando um salário mínimo. Exato. E quem tá contratando 6x1 são geralmente grandes redes, né? Ou lojas de shopping, né?
e pagam salários miseráveis pros seus funcionários, porque comissão não é salário. Isso quando o supermercado, né, que nem teve um caso, acho que de Santa Catarina, teve uma rede de supermercado que tinha a escala 10x1, né? Nossa, isso daí tá fora da legislação muito além. Muito, mas assim, existe, né? O quê? Eles buscaram os empregados aonde? Navio? Porque parece, tá ligado? Caralho, 10x1, mano. Agora fiquei 10x1. choque mesmo. 10x1. Você não sabia disso, não? Não, eu acho que ou eu vi e esqueci, mano. Mas, caramba, 10x1, mano. Você é louco. Mas o que a gente vai falar sobre isso hoje? Vocês já devem estar imaginando o que está acontecendo, né? Tem um plebiscito aberto sobre essa questão do fim da escala do 6x1. Eu fiz uma divulgação na minha rede pessoal, né, do Thiago Miojo, @ThiagoMiojo, porque eu tô lá como... Eu até tava sendo zoado num dos grupos do WhatsApp, né? Porque eu falei que eu virei uma urna. O pessoal falou assim, esse é o futuro da humanidade? A gente vai virar uma urna no futuro. Mas eu vou deixar o link aqui nesse episódio pra vocês votarem lá, porque tá aberto ainda, né? Esse plebiscito lá que foi criado, pra poder fazer pressão no Congresso sobre essa questão. E hoje a gente vai discutir sobre isso, sobre esse fim da escala 6x1. Porque nós precisamos de uma vida com mais qualidade, né? A nossa vida ela não pode ser baseada simplesmente em trabalho. Então hoje a gente vai falar primeiro sobre o VAT, né, que foi esse movimento que foi criado, Vida Além do Trabalho, para a gente poder entender melhor como que surgiu isso e da onde veio. Isso começa com um desabafo que foi feito por um jovem chamado Rick Azevedo, que trabalhava numa farmácia. E ele tava, tipo assim, nessa rotina de 6x1, trabalhando, sendo esmagado, né, pelo trabalho, né, mentalmente, fisicamente. Tem até um amigo meu que fala isso, né? Tipo, o capitalismo é uma máquina de moer gente, né? Que é isso. Você tá trabalhando sempre ali e você, enquanto indivíduo, tá sendo destruído. E ele fez um vídeo na internet falando sobre essa situação de trabalhar 6x1. Naturalmente, não foi roteirizado, não foi pensado. Ele falou realmente aquilo que ele estava sentindo naquela sensação de exaustão do trabalho. O que aconteceu foi que esse vídeo viralizou. E aí ele chamou a escala de 6x1 de escravidão moderna, que eu acho que classifica muito o que é essa escala 6x1, né? Uma escravidão moderna. Eu concordo, eu acho que dá para se expandir esse conceito de escravidão moderna, mas eu acho que a escala 6x1 com certeza tá dentro dele. É uma ótima representação, né? Sim. De escravidão moderna. Na verdade, eu tenho uma grande treta, até com meus amigos marxistas, porque eu falo que o problema de a gente pensar do futuro é porque a gente tá pensando no futuro com o trabalho. E eu acho que nós, seres humanos, a gente tem que superar a ideia do trabalho, né? Principalmente por causa do avanço tecnológico. A gente tem que superar essa ideia do trabalho, né? A gente tem que mudar as relações de troca do mundo. A gente pode voltar também naquela interpretação antiga de que o trabalho era um castigo, né? Não sei se é da Grécia. O trabalho é um castigo. Mas ainda o trabalho ainda é um castigo, né? A gente não tem essa noção hoje, porque a gente vive muito na ideia de que o trabalho enobrece. Mas, enobrece quem, né? E é uma ideia, religiosa. Não que seja ruim o trabalho, assim, no contexto de sociedade... Não, mas o que eu quero dizer é que, assim, num contexto de uma sociedade que evolui e vai pra frente, o trabalho, ele faz parte da evolução dessa sociedade. Mas, na forma como ele tá posto, ele é um tipo de escravidão moderna. Você depende dele para garantir o mínimo de sobrevivência. E às vezes você nem consegue garantir esse mínimo. Olha só, o trabalho assalariado. Porque assim, o trabalho, se a gente não colocar, acho que a caracterização do assalariado, trabalho é trabalho, pô. Eu acho que qualquer coisa entra como trabalho, até mesmo o que você faz no seu lazer. Faz uma música, faz uma arte, faz um bagulho, isso é um trabalho. É essa que é a diferença, né? Pra mim, eu acho que eu tenho um problema só com o que você falou, com dois conceitos, né? Essa ideia de que sociedade evolui, porque eu acho que não existe evolução de sociedade, eu acho que existe mutação, eu acho que ela muda, ela não evolui. Pode ser, né? Pode ser. Porque se a gente entra, eu só vou explicar o porquê, não é que eu tô contrariando você, Thiago, mas é não, mas eu acho que faz sentido, às vezes é só uma questão de você pensar melhor na palavra pra explicar isso. Eu acho que faz sentido mutação. É, porque se a gente pensa na ideia de evolução, parece que a Europa tá certa, entendeu? E a gente tem que chegar onde a Europa chegou, porque lá foi evoluindo. Sim, porque eles estão à frente. Tem até uma ideia muito recente hoje de um pessoal que olha pra China e fala: a China tá em 2050, que lá é muito moderno. E não, a China não tá em 2050. Eles estão em 25, que nem nós. É. Tá ligado? Eles só usaram a riqueza interna pra produzir outras coisas, além de lucro.
Exato. Que é a grande questão desse episódio aqui hoje, né? Então, quando a gente pensa sobre o trabalho e o que é, eu vejo mesmo ainda como um castigo. Eu, particularmente, ainda vejo como um castigo. Porque você fazer uma música é você fazer uma música. Você fazer uma música para vender é trabalho. Então, Pra você aí que tá. ganhar em cima é trabalho. E o trabalho é o castigo, né? Porque você precisa ganhar pra fazer isso, pra você poder sobreviver. E a ideia é que a gente pudesse sobreviver sem ter a necessidade de ter o risco de não poder sobreviver. É essa a ideia que precisa ser superada. Entendi. Porque daí esse tipo de atividade não entra mais como trabalho, mas sim como de fato expressão artística, né? Não vou. Expressão humana. Assim, eu não vou escrever um livro que eu preciso pagar a conta. Eu vou escrever um livro porque eu realmente quero colocar essas palavras num papel e fazer uma história, tá ligado? Eu acho que isso tem um peso muito diferente. Ou senão eu quero transmitir uma ideia, né? Porque sai da ideia de produto, né? Eu não tô mais criando um produto que eu idealizei e tal. Eu tô construindo um treco. A gente já teve esse debate sobre arte, né? E trabalho. A gente sempre volta nele, porque acho que tem muita coisa Tá tudo relacionado, né? E tá tudo relacionado de certa forma, exato. Então, esse movimento VAT, ele fez uma proposta. O Rick, ele acabou viralizando, né? E ele juntou nesse movimento do VAT muitos trabalhadores de esquerda e de direita, né? Se uniram nessa ideia, porque isso daqui não é uma questão moral, né? Não é uma pauta moral. Isso daqui não é sobre aborto, não é sobre legalização de drogas, isso daqui não é sobre religião. Isso daqui é sobre trabalho. E esse trabalho, ele conecta tanto a esquerda quanto a direita, na classe trabalhadora. Então, a proposta era muito clara. O fim da escala 6x1 e a luta por uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, que é mais conhecido por 4x3, né? E essa mudança acontecer sem redução salarial. Isso que é o cerne dessa luta. Porque pra mim, a gente diminuir 6x1 por 5x2, a gente não ganhou nada, na verdade. Não tem ganhos reais aí. Não, até porque tem muitos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente quem é do terceiro setor, que trabalha na escala 5x2 já, né? De segunda a sexta, né? E sabe o que é ter o sábado e o domingo disponível pro lazer. Quem trabalha na 6, mas não é a maioria da população, né? Quem é do terceiro setor é galera da comunicação, eu imagino, pessoal trabalha mais com artes, com comunicação. Que não é a maior parte da população, né? O resto todo tá submetido a 6x1. A 6x1. Então, a ideia é uma luta que é historicamente justa pros trabalhadores, pensar dessa forma. E outro que é um bagulho que eu já discuti nesse podcast, né? Que é a situação da tecnologia. A tecnologia e os meios de produção, eles chegaram num ponto em que você produz muito mais com menos tempo de trabalho. Porém, você trabalha ainda muito mais, mesmo com essas tecnologias. Então as tecnologias, elas não vieram com aquele sonho de que ela iria reduzir a carga de trabalho do trabalhador, porque agora a tecnologia facilita a vida dele. Na verdade, a tecnologia, ela aumentou a carga horária e a produção do trabalhador pelo mesmo tempo ou pelo tempo ampliado. E reduziu o salário, né? Porque agora você paga menos. Então, é uma grande ilusão, né? Que eu acho que a humanidade foi submetida desde os anos 60 de que no futuro teríamos, sei lá, jetpack. Né, o skate voador. Skate voador, essas coisas. Aí você passa 50, 60, 70 anos e o que a gente tem no futuro? A gente ainda tá discutindo uma redução da escala de trabalho, tá ligado? Quer dizer, e ainda tem a tecnologia, né, que é isso que você falou, que faz a gente trabalhar mais, faz a gente gerar mais lucro e como recompensa por ter este emprego, que não é todo mundo que tem, você ganha menos. Desse por satisfeito. E a grande questão hoje, nos debates, existem vários artigos sobre isso, falando que hoje o ser humano, ele trabalha mais do que na Idade Média. Sim. A gente gasta mais tempo no trabalho do que na Idade Média. Eu vi isso em algum lugar e foi muito engraçado, né? Porque na Idade Média, assim, sem citar um período específico, mas você tinha períodos onde os camponeses, eles não trabalhavam porque a nobreza entendia que isso era bom, porque eles não ficavam revoltados e mantinham as coisas estáveis. Isso obviamente, é um resumo, né, de um período histórico, mas que de fato aconteceu, né, e a gente vê o contrário, né.
A gente trabalha mais, tem uma vigilância ainda maior e ainda não tem essa preocupação de que a revolta, né? A nossa revolta organizada, ela ainda não é uma preocupação para quem domina a gente, né? Não, ela é sim. Eu acho que ela é. Lógico que é. Ah, não é eminente. Mas então, é por isso que nós temos a mídia para reverter essa ideia do trabalhador. Ela é uma ameaça, ela sempre é uma ameaça, a revolta do trabalhador, porque o dono da fábrica, o dono do local do seu trabalho, ele sabe que ele precisa de você. Isso, sim. Então, ele precisa te convencer de que você precisa dele. Essa que é a grande parada, porque, pulando vários capítulos nesse episódio aqui já, se você parar pra pensar, se você tirar o dono da fábrica, ou o dono da empresa que você trabalha, a empresa continua funcionando. A única pessoa ali que tá prejudicando a sua vida é o dono, porque ele tá usando da ideia da mais-valia. Mas a gente vai chegar na mais-valia e eu vou explicar isso com calma pra vocês. Voltando aqui pro VAT, né? Tem muita gente que tá falando que isso é impossível de acontecer no Brasil. É impossível acontecer no Brasil. Mas será que isso já foi testado em outros lugares do mundo? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos dar um resumo super rápido de experiências de redução da carga horária para 4 dias de trabalho. O que acontece? Em primeiro lugar, eu vou falar de um país, né, super comunista, que isso deu certo. O Reino Unido, né? O Reino Unido, né, esse país super comunista, fez esse teste de 4 dias de trabalho. E o resultado foi surpreendente. Mais de 60 empresas grandes participaram disso. E o resultado foi que a receita das empresas se manteve. E em alguns casos elas aumentaram. Então, isso daí diretamente resultou no bem-estar dos trabalhadores. E eles relataram o quê? 71% dos trabalhadores não falavam mais de burnout. E 39% deles não tinham mais estresse. Caraca. Tinham reduzido o estresse. Quem poderia imaginar, né, Miojo, que se você reduzir um pouquinho a pressão no trabalhador, as coisas melhoram. Melhora, e melhora pra empresa, né? E melhora pra todo mundo, assim, de uma forma geral, né? Tanto pro trabalhador, assim, não é uma melhora assim, mudou radicalmente a vida da pessoa. Cara, a pessoa tá trabalhando, tá saudável, tá feliz, a empresa tá lucrando. Qualidade de vida, velho, é isso. Sabe, você ter mais tempo pro seu lazer não quer dizer que você vai gerar menos lucro. A menos que você seja uma pessoa que tá na linha de produção. E não, ainda assim não tem, né? Não tem, não é justificável. Não é justificável. Não foi só lá que isso aconteceu. Tem outros exemplos. Isso só foi do primeiro país comunista. A gente vai falar do segundo aqui, a Islândia. Muito comunista também. Muito comunista também, né? Eles fizeram esses testes lá e os resultados foram positivos, que 90% da força de trabalho da Islândia já trabalha dessa forma ou já tem a carga horária reduzida. E quem não tem, pode negociar. Eles criaram ferramentas, né, concretas e sólidas para que o trabalhador possa negociar isso com o patrão. Isso aconteceu também na Bélgica, na Espanha, no Japão. E outros países estão testando o mesmo modelo. O modelo, eles chamam esse modelo de 100, 80, 100. 100% do salário por 80% do tempo, com 100% de produtividade. Porque a matemática é simples. O trabalhador descansado, né? Ele descansado, ele tem mais tempo para passar com a família, com os amigos, de lazer, ele tem mais saúde mental. E não é simplesmente... Não é só a felicidade do trabalhador. Tudo isso está envolvido. E aí, quando ele está no trabalho, ele é um trabalhador mais focado e mais produtivo. Então a gente pode se perguntar a seguinte coisa. Se funciona lá, por que no Brasil a gente ainda tá nessa resistência, nesse debate meio que perdido no tempo? Porque aqui é Brasil, Miojo. Aqui é fora do planeta. Aqui é uma zona neutra. Aqui as coisas não funcionam. Eu acho que esse argumento do aqui é Brasil serve pra isso, tá ligado? Pra já falar assim, mas aqui não vai funcionar. Aqui é todo mundo corrupto, aqui tem muita corrupção. É uma forma de desculpa, né? Mas só comentando uma parada que você falou que eu achei interessante, que na Islândia existem mecanismos concretos de você fazer essa negociação, o seu contratante. Porque muita gente fala que não. Nicolas Ferreira mesmo, esse bostinha, ele fala assim,
não sou contra a escala, não sou a favor da escala 6x1, mas eu sou a favor de que a pessoa negocie com o patrão. E isso, né, a gente sabe como é que é a negociação. A gente sabe qual que é, né, a realidade, que não existe negociação. Ou você aceita ou você tá fora. Mas é interessante saber que tem um exemplo que tenha mecanismos que possam garantir essa negociação de uma forma justa. E assim, esse mecanismo não é só de um funcionário, né? Geralmente são por vias sindicais, né? Que é essa negociação com o patrão, tá ligado? É sempre um movimento Exato. coletivo. É sempre um movimento coletivo. Mas a gente não quer ficar aqui só nos achismos, tá? A gente não vai ficar aqui só nos achismos, a gente precisa olhar isso de uma forma mais crítica. E para isso, iremos usar deliberadamente aqui o nosso tiozinho barbudo, Karl Marx, que já falava sobre isso há 150 anos atrás. Ele já falava sobre essa realidade, e é engraçado que parece que o cara é um guru dos dias de hoje. Embora muita gente critique o Marx e nunca tenha lido o Karl Marx, é importante a gente trazer alguns conceitos aqui importantes. E um deles a gente já citou, e eu vou trazer ele de volta, que é a mais-valia. Vamos explicar isso. Vamos explicar isso de uma forma, tentar explicar isso de uma forma bem simples. O que é mais-valia? Você trabalha 8 horas por dia, Chay. Certo. Digamos, 3 horas de trabalho seu, você produz o valor do seu salário mensal, do diário, vamos dizer, o seu salário diário. 3 horas de trabalho do seu dia, você já pagou o seu salário do dia. Mas você não vai trabalhar só 3 horas, concorda? Você tem uma carga horária para cumprir. Certo. Então você continua trabalhando mais 5 horas desse dia. O valor que você produziu nesse tempo extra, você trabalhou de graça. Isso é a mais-valia. E essas 5 horas a mais que você trabalhou, isso é o lucro do seu patrão. Isso é mais-valia, né? Você trabalhar de graça para alguém. Que é escravidão, né? Trabalhar de graça para alguém é escravidão. É escravidão. Mas isso porque você tá sendo bem generoso ainda, né? Tô. Em muitos casos, a pessoa gera o valor do salário dela, às vezes em menos de 1 hora. Às vezes em alguns minutos, né? Depende da indústria, onde ela tá trabalhando, com o que ela tá mexendo. Às vezes é surreal, né? Tem até um vídeo que rolou acho que era do Jeff Bezos passando numa fábrica. Jeff Bezos é o da Amazon, né? Passando numa fábrica, isso, cumprimentando um operário. E em cima da cabeça dos dois ficava um contador de quanto cada um tava ganhando ali por segundo. Enquanto o cara fez ali alguns dólares, em 30 segundos de vídeo, o Jeff Bezos fez 14 milhões. Uma parada assim, tá ligado? É tipo isso, Ele fez um valor surreal. Vamos colocar isso em números, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor. Eu vou dar o meu exemplo de vida. Na Apple, quando eu trabalhei para a Apple, em Nova York, os vendedores, eles tinham que faturar em 3 meses, são coisas de 620 horas, mais ou menos, eles tinham que faturar $1 milhão, cada vendedor, você entendeu? Cada vendedor tinha que faturar $1 milhão. Essa era a meta, tá? Eu vou dividir aqui por 600 horas. Então, isso quer dizer que você tinha que fazer, por hora trabalhada, $1.600. Sabe quanto que era o salário dos vendedores? Eu imagino que eles devam estar todos milionários essa altura do campeonato. Eles ganhavam $112 por dia trabalhado. Lá é um pouco mais descarado, né? Você tem que dar pra gente em 3 meses 1 milhão. Você tem que, não dá, né? Você tem que gerar 1 milhão pra gente em 3 meses e o seu salário... Você vai ganhar assim em 3 meses quanto? Você não tira 10 pau lá em 3 meses. Você trabalhava pra ganhar $14 a hora trabalhada, porque a Apple não paga comissão por venda. Não tem comissão de venda. Então o seu salário é seu salário. É foda, né? Porque eu acho que é esse tipo de situação que ter a percepção, acho que, dos valores, do lucro que é gerado, do que é demandado e de quanto você recebe e dessa percepção da sua condição material não ser top de linha, é o que faz muitas vezes a pessoa entrar na radicalidade, né? De falar, pô, velho, isso aqui tá errado, mano. Essa conta aqui não tá fechando. Como assim? Imagina, em 3 meses eu tenho que gerar pra vocês 1 milhão e eu vou receber, sei lá, $5 mil. Menos que isso, talvez. Que vai dar pra pagar meu aluguel, pagar minhas contas, me alimentar e continuar. É muito um ciclo de escravidão, né, velho? É garantir um mínimo pra você conseguir se alimentar, se hidratar, dormir um pouquinho e voltar pra cá pra gente te sugar um pouco mais. Todos os dias. Todos os dias. Mas lá, em relação à questão da escala 6x1, lá você tinha esse trabalho 6x1 também? Como é que era? Era folga escalada, né? Eu tinha 2 folgas por semana. Mas eu tinha 8 dias de férias no ano, né?
Então era isso, tipo. Eu tinha duas folgas por semana. 8 dias de férias. Nossa, velho, pelo amor de Deus. A terra da liberdade, né? Antes a gente tava falando disso no começo, né? Que eu falei da escala 10x1. E foi no supermercado Zafari, aqui no Brasil. Mas sabe qual que é a justificativa da escala 10x1 que eles deram, Miojo? Que ela respeita a determinação de que o empregado ele deve ter pelo menos uma folga semanal. Só que a folga, por exemplo, cai na segunda, a sua primeira folga. E a sua segunda folga cai na sexta da outra semana. Então você pode trabalhar 10 dias, folgar um. É um absurdo, absurdo. É um absurdo a exploração isso daí. Mas, pra vocês terem ideia, em 3 meses, você tinha que faturar 1 milhão, era a meta. E aí, se você dividir isso por 600 horas, mais ou menos, que são 3 meses trabalhados, você tinha que gerar por hora $1.666. E seu salário por hora era 14. Esse que é o cálculo. Para funcionários da Apple. Entendeu? Isso é a mais-valia, gente. Você tirar os $14 dos 1.666 e o resto disso é da empresa. Por isso que a Apple é uma empresa trilionária. Não é por nada. Porque ela tá explorando o trabalhador. Então, a gente quer deixar essa lógica, esse cálculo, pra você saber seu valor, porque eu acho que esse foi sempre o meu problema de trabalhar em empresas. Porque eu calculava o quanto que eu ganhava. E o quanto que eu trabalhava e quanto que valia minha hora de trabalho. E aí eu ficava desanimado em todo lugar que eu trabalhava, porque eu, tô sendo explorado. Então, a lógica do capitalismo, ela é maximizar a mais-valia. E dessa forma, a mais-valia, ela pode se dividir em 2 formas. A mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. A relativa é que, aumentando a produtividade com a tecnologia, você consegue fazer mais em menos tempo. E a absoluta, que é a mais brutal, né? Ela simplesmente estende sua hora de trabalho para extrair a maior quantidade de lucro possível de você. E isso é a escala 6x1. Ela é a expressão máxima e absoluta dessa extração de mais-valia, que é fazer o trabalhador produzir mais valor de graça para a farmácia, para o restaurante, para a loja do shopping e limitar o salário do trabalhador. Por isso a luta da redução de jornada de trabalho ela é tão essencial. É uma luta direta contra essa lógica do capitalismo, sabe? É a classe trabalhadora dizendo, meu tempo de vida não pode ser infinitamente consumido pelo lucro. E tem um bagulho que eu falo, cara, que as pessoas às vezes elas têm dificuldade pra entender isso, mas, gente, eu não vendo férias. Se eu tenho alguma empresa que quer me contratar e hora extra é banco de horas, eu nunca vou fazer hora extra. Sabe por quê? Porque você não consegue comprar tempo. Tempo é algo que nós temos, que a gente vende isso, né? Tempo a gente vende. E a gente não consegue comprar tempo de volta. A gente não tá no filme de Justin Timberlake, entendeu? É tipo isso, não é? Sabe, a gente não consegue comprar tempo. Eu prefiro nunca fazer hora extra, cara. Ainda não inventaram essa tecnologia. Cara, eu já fiz hora extra, sim. Eu já fui daqui. Quando a gente é jovem, que a gente sai da faculdade, quer um emprego, a gente aceita muita merda, né? E uma das merdas que eu aceitei foi a pizza à meia-noite. A pizza como recompensa por você estar meia-noite na agência trabalhando ainda. Tá ligado? Nem fudendo. Nossa, jamais. Nossa, jamais. Eu não posso nem falar o que eu tô pensando aqui. Mas não, jamais faria. Mas assim, muita gente, assim, principalmente quem é da comunicação e da publicidade, essa é uma realidade muito comum de você... É rotina. Assim, ficar de madrugada na agência, ser o último, fechar a agência e ter uma recompensa assim, mano, tá aqui, ó. É tipo a rosa no Dia das Mulheres. Toma aqui uma rosa. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Cedo, bem cedo. E fazendo bico de servente de pedreiro, né? Tipo, é trabalho, né? Sim. Já vendi salgado na rua, mano, com caixa de isopor, tá ligado? Já entreguei panfleto na rua. Mano, eu acho que eu realmente não sou dessa geração, cara. Porque pode me chamar de vagabundo, mano. Eu odeio trabalhar. E eu odeio quem gosta de trabalhar. Eu acho que essa pessoa também deveria morrer atropelado por um busão sem freio. Porque se você gosta de trabalhar, você tem um problema mental, cara. Ou você foi convencido tão fortemente de que isso traz algum benefício pra você. Porque desde criança, eu entendi que eu não era livre pra fazer nada. Por quê? Porque eu não tinha capital. De criança, mano. Eu falei, caralho, mano, não consigo fazer nada. Porque, e essa minha vida, ela se tornou, ela mudou, né? Porque Sim. Quando eu entendi que eu sou um escravo da minha realidade e, tipo, eu não consigo me mover nem pra esquerda nem pra direita
Isso gerou vários problemas mentais na minha cabeça. Não, isso é foda, com Você certeza. teve consciência, caiu o véu. É por isso que às vezes eu falo pros meus amigos, né? Eu queria estar na igreja ainda. Porque na igreja eu era iludido. E foda-se. Porque na igreja tudo é lindo. O paraíso vai vir. Salvação vai vir. Não, parece que tá tudo bem, né? Você não precisa se preocupar com essas isso coisas. é porque Deus tá me testando. Não, quem tá me testando é o capitalista. Ele quer ver até que ponto eu vou tirar minha vida ou eu vou me submeter ao sistema. É isso. Essa que é a parada. O problema é que nesse, por exemplo, né? Nisso aí que você falou, Miojo, é foda pra nós que é pobre, né? Pra gente que... Não, assim, mano, eu fico pensando assim, na minha última experiência de trabalho, eu tinha uma chefe... Não vou entrar em detalhes, mas eu tinha uma gerente que ela não tinha muitas das competências necessárias pra posição de gerência. Nossa, você acabou de escrever 90% dos gerentes do Brasil. Que é basicamente a maioria, né? O diretor também era isso, os diretores todos eram isso. Nossa, muito pior ainda. Aí isso daí você pode colocar 99%. Que é ainda pior, né? Porque parece que os... Assim, enfim. É cargo de confiança, geralmente amigo, é conhecido, nunca é uma pessoa profissionalizada. Então, mas do que eu descobri que ela ganhava, ela tirava 10 pau por mês. 10 pau. Se eu tirasse 10 pau por mês pra apresentar uma mediocridade de trabalho, eu acho que eu defenderia o sistema, Miojo. Mas eu tiro 10 pau por mês. Do meu rabo, todo mês, pra tentar sobreviver. É isso. Mano, a gente tá longe dessa realidade. Sabe? A maior parte dos brasileiros está longe dessa realidade. De ganhar 10 conto por mês. E ganhar 10 conto por mês ainda. E ela é pobre. Ela é pobre, exato. Não, tá bom. Eu fui machista, desculpa. O exemplo que eu tinha tanto exemplo masculino pra usar e eu dei o dela por uma questão de ódio. Não, mas pode ser ela, pode ser uma questão outro de cara. machismo. Mas, por exemplo, o diretor de marketing, eu sei que ele ganhava 15 pau. E ele era um abscesso dentro da empresa. Ele era um negócio errado, sabe? Tudo sobre ele era errado. É a incompetência dos seres humanos, né? Que tá lá. Incompetência. Sabe? Mas o que garantiu a posição dele não foi a competência, não foi o currículo dele. Foi a conexão dele com o diretor, que é quem controla o orçamento, entendeu? Mas é isso, entendeu? Então não é sobre o trabalho. Não é sobre o seu esforço. Não é sobre trabalho, não é sobre esforço, não é sobre competência. Às vezes não é nem sobre quem você conhece, é sobre quem você conheceu e quando. Tá ligado? Exatamente. Então, essa ideia que a gente tava falando aqui, quando de cair a realidade, a gente volta também pro barbudão. O Marcos chamava isso de alienação. Então você se sente um estranho no seu próprio espaço de trabalho. Você tá preenchendo uma planilha, apertando parafuso, atendendo o cliente no automático, sabe? Você não se vê no produto final que você está oferecendo. Sim. O trabalho deveria ser uma atividade de uma realização humana. Mas, no atual sistema, ela é um fardo. É um salário no final do mês. É por isso que a gente chama de assalariado. Essa alienação nos separa do que produzimos, de que nossos colegas e de nós mesmos. E da nossa própria essência criativa. A gente fica exausto no pouco tempo livre que temos e só conseguimos consumir positivamente ou nos preparar para a próxima jornada, né? Porque é isso, você trabalha para gastar dinheiro, né? É isso também, é outra ideia. Sim. E aqui que a pauta da redução da jornada de trabalho, ela se torna uma ação revolucionária para os trabalhadores. Porque o Marx falava na conquista do reino da liberdade. E o que é isso? É o tempo livre, gente. Sabe? Dessa necessidade de trabalhar para sobreviver. É o tempo que a gente pode usar para desenvolver nossas próprias potencialidades humanas. Estudar, praticar esporte, fazer arte, participar da política da comunidade. Ou simplesmente não fazer nada. Um tempo de ócio. O ócio, ele é importante para nós, seres humanos. Esse movimento VAT... né? É por isso que o nome ele é interessante, né? Porque ele tá falando de vida além do trabalho. Porque assim, hoje nós trabalhamos para viver. Mesmo que intuitivamente foi criado esse movimento, mas ele bate, né, nessa ferida que Marx já discutia 150 anos atrás. Então, a teoria, para entender isso, ela é importante, mas vamos para a prática, né? Vamos falar de prática, né? O que dá para fazer no Brasil? Então, existem algumas propostas no Congresso para mudar essa realidade, e a que ficou mais conhecida é a PEC 8 de 2025, que foi apresentada
pela Erika Hilton por meio do VAT, tá? Tem também a advogada lá, a Shimano, que também, ela, tipo, abraçou a causa dessa redução de jornada de trabalho, ela cria conteúdo no Instagram, acho que eu vou até colocar aqui no @, tá? Ela também, porque ela fala muito sobre direito trabalhista, de todos os níveis de direito trabalhista. É importante você, trabalhador, estar informado do que você pode ou não fazer. Mas a reação foi imediata, né, da burguesia, né, que não é uma surpresa pra gente. Então, o que acontece? A Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, em São Paulo, lembra do pato? Gigante, amarelo? E essas outras grandes sindicatos, porque não são federações. Isso, o nome disso é sindicato, gente. Rico tem sindicato. E você, pobre, tá falando que sindicato não serve pra nada, mas os ricos tá ao lado deles, né? Eles não abrem mão do sindicato deles. Eles se organizaram pra falar que o quê? Isso vai aumentar o custo do trabalho, o Brasil vai perder competitividade, as pequenas empresas vão quebrar. Esse é o alarmante situação, né? Mas não era a mesma coisa que eles falavam lá no começo do século XIX? Não, mano, mas se você tirar a criança da fábrica, a gente vai quebrar. É porque a criança tem a mão pequenininha pra poder fazer essa função, porque se a criança sair da fábrica, a gente não vai ser competitivo. Esse era o mesmo argumento que era usado no final do século XIX e no começo do século XX. Cara, isso pra mim, miojo, é uma das coisas, acho que, mais revoltantes de todas, porque eu sou um bom apreciador de histórias. Eu gosto de narrativas, de conteúdo novo. Quem não gosta, né? Só que a direita, meu irmão, eles usam a mesma história desde a existência, parece que do campo ideológico da direita, tá ligado? O liberalismo. É sempre o mesmo discurso. Ah, não pode isso, senão não pode tirar as crianças da fábrica, senão vai quebrar a economia. Não pode abolir a escravidão, senão vai quebrar a economia. Não pode acabar com a ditadura, senão quebra a economia. Não pode fazer nada, senão quebra a economia, tá ligado? E a economia já está quebrada, tá ligado? Pro pobre, ela já tá quebrada, mano. Pro trabalhador, a economia já tá quebrada, mano. Então pra gente, o que vier de ruim é bom, porque a gente já tá vivendo ruim. Sim. Essa que é a grande diferença. Então o que acontece? Saiu recentemente aí uma pesquisa, né, da Quest lá, sobre os deputados federais, e na amostragem que eles fizeram, tá, eu vou dizer muito claro isso. Eles fizeram a amostragem com basicamente metade do Congresso, não foi com 100% não, tá? Mas mostrou que 70% dos deputados federais são contra a escala fim bruto, e um deles é o Nicolas Ferreira. A maioria esmagadora vem dos partidos de direita, centro-direita. Porém, a esquerda também tá lá, tá? A esquerda também tá lá. Tem aí deputado do PT que tá votando contra o fim da escala 6x1. O que esses congressistas não dizem é que o Brasil tem uma produtividade que menos cresce no mundo. Uma das maiores cargas de trabalho do mundo. Estudos do Departamento de Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos mostram que a redução da jornada para 40 horas semanais poderia gerar milhões de novos empregos. Para 40, tá? A gente não tá falando de 36 horas semanais, a gente tá falando de 40. Então, vamos desmontar esses argumentos um por um, certo? Vamos lá? Vamos desmontar esses argumentos um por um? Primeiro, aumento do custo. O que os testes globais mostraram? Que a produtividade aumenta e compensa a redução do tempo. O custo com saúde, com acidentes de trabalho, com rotatividade de funcionários, diminui drasticamente. E detalhe, né? Também tem essa rotatividade de a galera sair do trampo. Porque quando um funcionário sai do trampo, você tem que contratar outro que você vai ter que treinar. Então você gasta dinheiro e tempo para treinar esse funcionário para ele voltar para a linha de produção, né? Para ser vendedor, para trabalhar com qualquer coisa, para atender com o público. Existe um processo de treinamento, porque cada empresa é uma empresa. Tudo bem que no Brasil, o Brasil é um país que pede um currículo absurdo para umas funções básicas, né? Você quer o estagiário que já trabalhou na NASA, basicamente, no Brasil. É um bagulho muito louco, assim, sabe? Que é um negócio que pra mim foge da realidade do mundo. Sim, tem essa super exigência, né, de experiência pra quem tá procurando uma vaga de estágio. E é um absurdo, né? Não, assim, surreal, né? E eu acho que quanto menor a empresa, não indo pra grandes indústrias, pra grandes marcas, mas quanto menor, pior é a situação, né? Pior vai ser a sua chance de ter uma negociação ou qualquer coisa, ou as condições de trabalho, né? Exatamente. Vamos lá pro segundo ponto, perda de competitividade, que é o que eles estão falando também. Competitividade se constrói com tecnologia, irmão. Inovação, qualificação de mão de obra, não com superexploração do trabalho
ou do trabalhador que tá lá trabalhando horas exaustivas, desmotivado e cansado. Manter jornadas exaustivas é um atestado de atraso e não vai trazer produtividade, porque o trabalhador já não está com vontade de estar lá. Ele não tem motivação para trabalhar. E é isso mesmo. E eu incentivo cada um de vocês a fazerem o mínimo. A minha regra é 20 para a empresa e 80 para mim. Eu me dedicarei a todos os trabalhos que eu tenho 20%. Eu não irei gastar mais de 20%. Por quê? Porque esse 20% é o plano básico que a empresa paga para eu estar lá. É bater o ponto e fazer o mínimo. E não só isso. Se ele quer o above beyond, né? I want you to go above beyond. Você quer o above beyond? Aí ele vai custar 80. Senso de dono. Você tem que ter essa noção do seu trabalho. E também tem que ser prática de todo trabalhador a cagada remunerada. Que você tem 1 hora pra almoçar e 1 hora pra cagar. Ah, eu não cago em 1 hora. Você tem 1 hora pra ir pro banheiro, fazer seu trabalho, cuidar do seu cu, limpar ele muito bem e sair. Se você faz isso em menos de 1 hora, você pode ver TikTok. Mas a cagada remunerada é 1 hora, meu já. É 1 hora. E detalhe, se você tem problema pra cagar fora de casa, eu sugiro que você pague um psicólogo só pra aprender a cagar fora de casa. Porque cagar de graça é perca de tempo e perca de dinheiro. Você entendeu? Não use o seu cu de maneira equivocada. Não. Isso tem que deixar muito claro aqui. Terceiro ponto, que é o mais sensível, né? Que é sobre as pequenas empresas. E é verdade, as pequenas empresas ela têm um impacto diferente do que a grande indústria sobre essa redução da escala. Veja só, né? A pequena empresa, não sei se é esse tipo de pequena empresa, é MEI que você tá falando? Não, pode ser MEI, pode ser uma empresa com poucos funcionários também, tipo, uma empresa que tem 4, 5 funcionários, sabe? Uma pequena empresa, então, é isso. Uma pequena empresa, ela não é uma família multimilionária. Pode ser rica, pode viver bem, mas é trabalhador, é classe trabalhadora ainda, né? É o dono da empresa trabalha na empresa. Que o dono da empresa trabalha na empresa, exato. Então, isso daí é diferente. E a gente entende que existem dificuldades para as empresas se adequarem por isso, por uma relação de capital mesmo, porque a empresa não gera tanto capital para poder contratar outros funcionários. E é aí que entra a importância do governo, porque essa implementação ela pode ser gradual, com incentivos fiscais do governo, para que essas pequenas empresas possam aderir a esse projeto. Redução de imposto, você entendeu? Empréstimos abaixo do valor de juros, para que ele possa investir na empresa, ou ter mais um funcionário. O Estado precisa atuar como um indutor mesmo dessa mudança. Ele tem que ser o condutor dessa mudança. Não ficar olhando e esperando que as coisas aconteçam. Mas o que vemos é uma disputa de narrativa. De um lado, você tem a galera do capital, né, Nicolas Ferreira, que vê o trabalho como um custo a ser minimizado. E do outro, você tem o ponto de vista dos trabalhadores, que eles precisam maximizar o tempo de vida, que é óbvio, entendeu? Então, nenhum direito que nós temos hoje, ele foi concedido, tá, gente? Isso não caiu do céu. Todo direito que nós temos foi conquistado, com luta. 8 horas diárias de trabalho, férias, 13º. Para vocês terem uma ideia, os anarquistas no começo do século XX foram muito importantes para os seus direitos hoje, tá? Com ações diretas que eles faziam. Greves, uma tática central e muito importante para ser usado para ter conquistas trabalhistas. Boicotes, sabe? Você recusar de consumir produtos de empresas que estão explorando os trabalhadores. Sabotagem, e isso daqui é o melhor para mim, é você sabotar o maquinário da sua fábrica, é você sabotar a planilha do seu trabalho, é você interromper mesmo a corrente de trabalho, para você aumentar a pressão nos patrões, porque eles perdem dinheiro. Dono de empresa só vai mudar a situação quando eles perderem dinheiro. É quando mexe no bolso que dói. E também se organizar com os seus iguais. Por isso que o sindicato é importante. Não é para deixar os caras lá tomar conta do sindicato, né? Os grupos organizados, os terroristas do PT, que tomam conta dos sindicatos brasileiros. É para você estar lá, para você discutir essa narrativa. Não é para você aceitar o que o governo fala para esses caras e eles repassam para os trabalhadores. É para você lutar, e se eles não representam a força da maioria, você destituir a diretoria do seu sindicato. Isso é super importante. Então, esse movimento é a prova de que existem ferramentas para fazer isso. Isso já foi uma pressão popular. Esse movimento nasceu e cresceu dentro do ambiente digital, mas ele não ficou só lá.
Ele tá indo pras ruas. As petições online estão coletando assinaturas. Esse plebiscito que tá rolando agora é justamente pra isso, pra você forçar o Congresso. Os memes que saíram essa semana do Hugo Mota, né, o Hugo não se importa, eles são força popular, social também. Mas isso significa que as táticas antigas morreram? Também não. O sindicato tem um papel crucial para essa luta. E por isso que você tem que fazer parte dele. Eles é uma estrutura que nós já temos para negociar acordos coletivos, para organizar greves, não só setoriais, mas greves gerais. Você entendeu? Para fazer disputa de política nas instituições. A união entre nós vão criar novos movimentos, também se unir com movimentos sociais. Você entendeu? Foi o que eu falei, troca ideia com seus amigos, troca ideia com os trabalhadores que estão à sua volta. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, furar a bolha da internet, né? Continuar furando essa bolha, conversando com família, colegas de trabalho, mostrando os exemplos de outros países, como funciona e o que trouxe de benefício financeiro, porque o pessoal tá preocupado com isso, com a grana, né? E disputar essa narrativa de que trabalhar menos é coisa de vagabundo, porque não é. É uma relação de saúde também, e qualidade de vida. E é interessante a gente notar, né, que a pauta do 6x1, ela também balançou um pessoal da direita, né? Não no Congresso, mas quem é de direita e trabalha 6x1, e no Congresso também, porque depende, né, das suas bases, né? É um tema que realmente, é como você falou, não é uma pauta moral, não é uma pauta dos costumes de aborto, religião. É uma pauta que a gente tá muito na vantagem, a gente enquanto esquerda, porque é uma pauta antiga nossa, né? A redução da jornada de trabalho, se eu não me engano, tinha um projeto de alguém do PCB, isso foi debatido muito pelos comunistas nos últimos 5 anos, eu tenho certeza. Redução da jornada de trabalho, né? Foi. Eu, desde que me dou por gente, eu lembro disso. O quê? Desde que eu me dou por gente, eu lembro desse debate político sobre redução da carga de trabalho. Sim. De reduzir de 8 horas para 36 horas. É isso, né? A gente também tem que ter dar a nossa contribuição, principalmente participando dessas petições, como a que você mencionou, que você é um container? Eu virei uma urna. Você é uma urna de votos, né? É importante, mas também precisa ter pressão do governo, né? Você não acha, meu, que precisa ter ali um... Lógico que precisa ter pressão do governo, né? Mas o governo, ele tá esperando acontecer. O governo tá esperando acontecer pra se posicionar, pra ver como é que vai ser. Ele se posicionou no começo, né? Uhum. O presidente do Brasil atual. Ele se posicionou sobre isso, mas por oportunismo. Cadê a luta dele agora? Cadê ele nas ruas, chamando o povo pra poder continuar nessa luta do 6x1? Acabou. Foi o ministro do Trabalho que falou, né, que é um tema pro Congresso, que isso é um tema pro Congresso discutir. É isso mesmo. É isso mesmo, foi ele que falou, tá ligado? Mano, pra você ter uma ideia, cara, o Cleitinho, mano. Cleitinho do Republicanos. Super conservador, bolsonarista, mano. Mas como ele é pobre, você entendeu? Uhum. Ele lembrou do pai dele. A materialidade cortou na carne aí, né? Mano. E aí o discurso muda. Você entendeu? Então, organize-se, sabe? Procure o sindicato da sua categoria. Vai lá se informar, sabe? Se ele tiver parado, cobre ação. Se não houver, organize seus colegas para criar um sindicato. A organização coletiva é o que transforma a sociedade. Só assim a gente consegue força política para fazer essas transformações. E a história mostra que isso é possível. A gente vê que é possível, e também a parte, acho que mais difícil de todo esse processo é saber que realmente são pautas que existem há tanto tempo, há tantos anos, e que, porra, galera, precisa de força, né? Precisa de mais, a gente precisa acompanhar mais isso. E as pessoas têm medo de perder o emprego, mano. As pessoas têm medo de perder o emprego, isso é verdade. Isso que é a ferramenta do capital. Isso que é a ferramenta dos donos da empresa. É o medo de você perder o emprego. Gente, se sua fábrica, se seu trabalho, se seu escritório para de trabalhar, ele não vai mandar todo mundo embora. Porque ele não tem como mandar todo mundo embora. Porque se ele manda todo mundo embora, inclusive o RH, quem vai contratar? Quem vai fazer as funções imediatas da empresa? Ninguém. É que normalmente o RH é um setor... Aí me desculpa, você que é RH, que é uma pessoa gente boa, mas RH é um setor cooptado da empresa. Que não deveria ser, na verdade ele deveria ser um setor independente para supervisionar a empresa. Exato.
Nossa, isso aí que você falou foi tipo um soviete. O RH é isso, meu irmão. Antigamente, na União Soviética, eles tinham o soviete, que era o conselho de fábrica. Aqui, a gente tem a porra de um RH. A gente tinha que ter soviete no lugar de RH. Isso tinha que ser o quê? Os sindicatos, por exemplo. Os sindicatos que deveriam fazer essa função, entendeu? Então, gente, o medo que eles tentam colocar em você sozinho, ele é real. E eu entendo o seu medo. Ele é real. Mas, se a luta é coletiva, não existe um medo individual. Porque a gente junto. Porra, mano, vocês nunca assistiram, como que é? Planeta dos Macacos? Junto, forte, tá ligado? Macacos juntos, forte, tá ligado? Macaco isso, sozinho, cara. Fraco. Macaco junto, forte. É isso, mano. A gente precisa ficar macaco junto. Você consegue entender esse conceito no planeta dos macacos, mas você não consegue entender esse conceito no seu ambiente de trabalho. É isso. É simples, gente. Eu rogo por uma greve geral. E a gente pode prejudicar o sistema de várias formas. A gente faz uma greve geral de 1 hora. Em 1 semana a gente pode fazer esse planejamento, uma greve geral de 1 hora na segunda. Se o Congresso não se manifestar, terça-feira, greve geral de 2 horas. Eu acho que isso é isso. Esse é o caminho. Assim, sem dúvida, o caminho do diálogo é o caminho da greve. É a paralisação. E isso que eu ia falar agora. A sabotagem também. Sabote o seu trabalho. Sabotagem é crime. Eu não sei, é crime? É, né? É crime se encontrarem, né? Mas a sabotagem, você não precisa fazer ela direta. Assim, tipo visual. A sabotagem pode ser uma planilha errada que você vai ter que refazer. Você entendeu? Então, olha só. O termo sabotagem, acho que de acordo com o nosso Código Penal, ele talvez seja problemático. Então, essas pequenas intervenções humanas erráticas que causam conflito em dados... em processos, tá ligado? É o que deve ser feito. Use sua burrice em seu favor. Você entendeu? O desconhecimento, a falta de conhecimento. Não sei fazer, me pediram pra fazer e deu tudo errado. Eu tô aqui parado com uma planilha que eu tinha que entregar. Você entendeu? A planilha você pode entregar em 1 hora, entrega em 16. É isso também é... Peraí, mas você vai entregar em 16? Não porque você tá querendo... Miojo! Ei! Você não tá entregando em 16 porque você tá querendo sabotar ninguém, não. É porque você não teve os recursos necessários pra entregar o trabalho dentro do período que ele foi requisitado. Porra, é isso, miojo. Entendeu? Eu vou contratar o Chai como meu tradutor de raiva. Entendeu? É isso. Meu irmão, eu já li tanta notícia sobre PM e como eles fazem e vi tanto discurso político, eu sei como distorcer a realidade. Eu sou um dobrador da realidade. Que é a mesma coisa que são esses monopólios gigantes, esses sindicatos empresariais fazem com a gente. Eles dobram a realidade, eles mudam a realidade. Pra você acreditar que, na verdade, você é o único que vai se prejudicar. Gente, se o Brasil não for mais competitivo pra quem, mano? A minha preocupação é pagar aluguel, comprar comida e pagar as contas, sabe? Competitivo pra quem? Não é competitivo com os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos se foda? Eu nem quero competir com os Estados Unidos, irmão. Eu nem quero papo com esse daí, não. A nossa produção de soja caiu. Foda-se, eu não como soja. Nossos produtos de soja são tão poucos no Brasil que é ínfimo a indústria da soja quebrar. Mas a parada é essa, gente. O plebiscito tá aqui aberto. A gente vai deixar o plebiscito aqui pra vocês. A gente vai deixar uma enquete aberta aqui. Se você é a favor ou contra a escala 6x1. As respostas que até agora eu recebi, eu vou falar aqui pra vocês, eu não vou falar a quantidade de respostas, e eu quero deixar claro que eu não consigo ver quem respondeu, né? Eu não consigo saber quem respondeu. O indivíduo, a gente sabe só o voto. Os votos. E é claramente aqui, eu tive, de todos os votos arrecadados, eu tive 2 pessoas que eram contra o fim da escala. Que loucura. Entendeu? Não, e tudo bem. Mas isso mostra esmagadoramente que são 2 pessoas só, de uma caralhada que respondeu. Então, eles não são a maioria. Não é a maioria. É quem tá muito preso no discurso ideológico da direita, eu acho. E esse mesmo plebiscito, tá perguntando se você é a favor de quem ganha mais de 50 mil por mês pague mais imposto de renda do que quem ganha 5 mil. E aí é 100%. Taxação do super rico, aqui deu 100% pra mim ainda. A votação tá aberta, eu espero que vocês votem, mas não é só votar não, gente. É votar e compartilhar a votação. Fazer o voto é uma parte do processo.
fazer outras pessoas saberem é a segunda parte, que é a mais importante. Exato. Que é a mesma coisa para esse podcast. Escutar o podcast é uma parte. Compartilhar esse podcast é a segunda e a mais importante. Beleza? E assim, vamos nos despedindo. Eu espero que vocês tenham apreciado a nossa forma de se explicar sobre esse movimento, sobre essa luta coletiva, que ela não é nova, mas ela ganhou uma força nova nesses últimos tempos. Não vamos deixar que o nosso congresso de metade de milionários, tá, gente? Metade do congresso brasileiro é milionário. Não vamos deixar que essa aristocracia dite as regras do jogo. Está na hora de nós, jogadores, decidirmos como que a gente quer jogar esse jogo. Beleza? Se vocês ainda não seguiram a gente nas redes sociais, vai lá e segue a gente nas redes sociais, compartilhe esse episódio. Avalie também o podcast, né? Spotify, onde quer que você esteja escutando. Spotify, Deezer, Apple, no YouTube também. Quem tá ouvindo tá aqui. Um post, avalie o post, faça tudo que seja necessário para que ganhe mais visibilidade. E também o nosso Apoia-se. Isso daqui, essa gravação, essa pesquisa, leva tempo de gravação, tempo de edição. Se você puder e quiser colaborar com a gente financeiramente para manter esse podcast no ar, você pode ir lá no nosso Apoia-se, o link tá aqui embaixo na descrição. Entra lá no Apoia-se. Você pode começar com R$5, sabe? É o preço de um café. O café tá até mais caro. Então, pode ser que tenha, pelo valor do café, pode ser que esteja mesmo. Então, menos de um café aí, ó, você pode ir lá e dar essa contribuição, que parece que R$5 não vai fazer diferença, mas ele faz toda a diferença pra gente poder construir esse conteúdo e continuar com esse conteúdo de pé, especialmente porque fazemos o esforço ainda de trazer convidados especializados em determinadas áreas para discutir assuntos que são relevantes para a sociedade brasileira. Tranquilo? Exatamente. Então, assim, vou me despedindo de vocês. Espero ver vocês na luta no próximo episódio. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou, valeu!